Boa noite, pessoal. E estamos aqui hoje na nossa segunda live de aquecimento para a nossa jornada da gestão sem limites. E para lembrar, né, esse programa foi criado para ajudar novos e futuros líderes a se tornarem excelentes gestores e serem reconhecidos e bem remunerados em sua empresa. As pessoas sabem, eu já tinha divulgado aí nos meus stories, nós vamos falar sobre liderança autêntica. Esse tema, ele é essencial para quem está começando essa jornada na liderança. É um tema muito gostoso de falar, tem muitos assuntos, muitos aspectos, é bem abrangente, né? Mas tem muita coisa no decorrer. Então, quem está chegando agora aqui, não me conhece, eu sou a Sandra Queiroz, eu sou psicóloga, consultora de carreira e apaixonada por profissionais na área de desenvolvimento humano. Acredito muito nesse potencial, acredito que todo mundo tem um propósito, todo mundo pode melhorar e se desenvolver cada vez mais. E hoje, né, se você está aqui buscando a sua jornada na liderança ou buscando aprimorar suas habilidades nessa área, essa live é para você. Porque liderança é um tema muito abrangente, como eu sempre falei, aprender nunca é demais, sempre a gente está aprendendo, sempre vem desafios na nossa vida, sempre vem novas tecnologias e a liderança, ela lida realmente com pessoas e pessoas, eu sempre falo, é uma caixinha de surpresas, a gente espera um comportamento, vem outro, você tem um time grande para liderar, você tem um time grande aí mais pela frente para motivar, então quem hoje escolheu ser líder, essa live de hoje vai ser bem bacana e a gente pode fazer muita troca aqui. Hoje, nessa liderança autêntica que nós vamos falar, nós vamos explorar essa abordagem inspiradora, que assim, ela além de transformar, né, a sua trajetória, ela também muda a dinâmica de todo o seu time. Porque você tem, existe uma conexão de mão dupla quando a gente fala da liderança autêntica, o líder que consegue trabalhar dessa forma, porque ele inspira, né? E eu tô falando nisso, vamos falar um pouquinho de liderança. Quem me conhece, quem já veio falando aqui, quem tá me seguindo aqui, sabe que eu falo liderança, gente, não é cargo, é atitude, é propósito. Todos nós temos o potencial para liderar, todos nós, seja guiando uma equipe, seja influenciando amigos ou até liderando a nós mesmos. No dia a dia, no dia de hoje aqui, eu garanto que várias pessoas aqui tiveram que tomar várias decisões, tiveram que ser líder de algum assunto, de alguma coisa da sua vida. Então a liderança, ela é muito abrangente, ela está presente no nosso dia a dia, então a gente não pode esquecer disso, faz parte mesmo, tá? Agora, você tem o poder sim de fazer a diferença, toda a diferença. Você tem que começar primeiro acreditando em você. Falar que liderar é fácil, quem fala que liderar é fácil é que nunca liderou, porque vão ter muitos aí desafios, porque está envolvido o tempo inteiro, são metas da empresa, são pessoas, tem muita coisa por trás de uma liderança. Então a primeira coisa é você acreditar em você, no seu potencial. E aí depois dessa live eu quero que você consiga fazer o quê? Liderar com autenticidade. Eu acho que a gente vai falar muito aqui de alguns exemplos e aí você vai conseguir trazer, né? O meu objetivo é que você traga para o seu dia a dia e que você comece a liderar com autenticidade. E Sandra, o que é, né? Você está falando e o que é a liderança autêntica? Quando a gente fala autenticidade, a liderança autêntica é você liderar com transparência, com integridade, com paixão, respeitando os seus valores e inspirando e motivando as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. Então, quando você lida, gente, com o seu coração, quando você lida com isso, é muito mais tranquilo, porque a pessoa te conhece, porque você se torna uma pessoa que é genuína, você inspira a sua equipe através do seu exemplo. Então a liderança autêntica é sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Óbvio que vão ter momentos de decisões mais difíceis, de coisas que vão acontecendo, mas você seguindo o princípio, você sendo autêntico com você mesmo, as coisas ficam mais fáceis até de dar uma notícia de uma reestruturação, de uma mudança, seja o que for dentro de uma empresa, tudo pode acontecer, mas quando a liderança autêntica e você é verdadeiro, o seu time está com você.
Então, a liderança autêntica é a base para construir confiança e respeito no ambiente de trabalho. Aí começa a ocorrer essa troca gostosa, né? E por que isso é importante? Os líderes autênticos, eles criam um ambiente de confiança, de engajamento. O time, ele se torna um time de alta performance, porque as pessoas se sentem sim valorizadas e se sentem assim, livres para se expressar. A pior coisa que existe é quando você olha um ambiente corporativo e você vê que existe aquela liderança do medo, aquela pressão que as pessoas acabam fazendo simplesmente porque são pressionadas e não entendem o porquê estão fazendo. Isso é a pior coisa que existe num clima, porque as pessoas olham, mas por que eu tô fazendo isso aqui? Ela falou que é para fazer, ou ele falou que é para fazer, eu estou fazendo. Então, tome muito cuidado com essa liderança do medo. Isso não pode ocorrer, porque assim, isso além de traumatizar, o seu time desmotiva, o seu time não fica engajado e não tá com você. Porque às vezes a ideia, o momento da empresa é mais difícil, o momento é mais crítico. Mas quando você é um líder autêntico, quando você tem um time com você, ele caminha junto. Calma que nós vamos sair dessa junto. Um vai motivando o outro, um vai trazendo ideias, um vai ajudando o que o outro pode fazer. Então a liderança autêntica não se trata de um estilo de liderança pré-fabricado. Cuidado que liderança autêntica não é isso. Às vezes as pessoas acham, porque eu vou ver aquele é bonitinho, aquele líder é legal, vou pegar aquilo desse, eu vou pegar o líder daquilo, vou pegar um pouquinho de comportamentos de cada um e pronto, eu vou liderar desse estilo, vai ser legal, se deu certo lá, vai dar certo para mim. Não, isso não funciona. Então, liderança pré-fabricada não funciona. Você tem que se descobrir, você tem que se expressar, você tem que ser autêntico. Ou seja, você não pode deixar de ser você. É aí que entra a pergunta que eu sempre falo, por que você é líder? Por que você decidiu ser líder? Essa decisão, ela brilha os seus olhos? O que te motiva a liderar? É só a questão de ter status, de você colocar numa rede social, eu sou head de não sei o quê? Isso é uma pergunta, principalmente como a gente está falando aqui, eu sempre falo para novos e futuros líderes, é assim, qual é o comprometimento que você tem para assumir essa nova posição? Então, a primeira coisa, eu não tenho que copiar nada de ninguém, eu vou me inspirar nas pessoas, inspirar é uma coisa, mas você tem o seu estilo, então o que a gente não pode perder aqui, gente, é o nosso estilo, por isso que a gente está falando muito dessa liderança autêntica. Então reflita um pouquinho aí quem está para assumir uma liderança ou quem acabou de assumir uma liderança, o que te levou a assumir esse cargo? O que brilha, o que você está buscando? É só esse status ou você realmente tem aquele compromisso? Porque você sabe hoje que você vai ter um time que depende de você, você vai guiar o caminho dessas pessoas, você vai ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, então muitas delas depositam muito nas suas mãos. E às vezes você pode tomar, depende de uma atitude que você tome, ao invés de você impulsionar, você frustra. E é isso que um mau líder não pode fazer. Então eu acredito sim que todo mundo pode ser um bom líder e todo mundo pode se desenvolver. Mas você tem que entender qual é o teu propósito. E se você não entender esse propósito, você não entender por que você quer isso, você jamais vai ser um líder autêntico. E você não vai nem se importar para ser um líder autêntico, que isso é o pior. Tem pessoas aqui que, não, tanto faz para mim, eu não quero, tá tudo bem. E não pode ser dessa forma. A responsabilidade ela é muito grande. Às vezes as pessoas vão olhar e querem seguir o seu exemplo. Então tem muita coisa bonita que um líder pode fazer com o seu time. Né? E aí, falando de liderança autêntica, né, eu quero aqui dar alguns insights para ajudar vocês nesse caminho aí que muitos estão trilhando e que muitos vão se descobrir e que eu espero que coloquem em prática. O primeiro passo para ser um líder autêntico é reconhecer, é se conhecer, aliás, é se conhecer e comunicar claramente os seus valores. Então, quais são os meus valores? Será que eu me conheço, meus pontos fortes, meus pontos fracos, os meus valores? E valores, gente, eles nos guiam. Eles guiam as suas decisões e comportamentos. Então, se você não conhece, você fala, por que eu tomei essa atitude? Provavelmente porque o seu valor
é muito forte relacionado a isso. Então, se você nunca parou para associar isso, pare agora e pense. Então, por exemplo, a integridade é um valor bem amplo para você. As suas ações com o seu time devem sempre refletir isso. Não adianta você falar, a integridade é ótima, você não agir dessa forma. Então, por isso que eu falo que esse é o primeiro passo, é se conhecer, descobrir os seus valores, né? É a mesma coisa quando a gente não adianta você prometer algo que você não vai cumprir. Então não adianta você falar que você é algo, que você tem esse comportamento, que você tem essa atitude com o seu time e você não age dessa forma. Então cuidado, se a integridade é um valor para você, haja dessa forma, deixa no dia a dia refletir isso. Isso é o principal e isso é o que mais vai motivar o seu time, vai se espelhar nas suas ações, ok? Então esse é o primeiro passo que eu acho fundamental. Tem pessoas que não sabem quais são os próprios valores, simplesmente vai caminhando, nunca parou para pensar. Então, sempre o meu convite é a reflexão. Antes de qualquer coisa, eu vou refletir para tomar as decisões certas. Então, não deixem de ter isso como o primeiro passo para você se tornar um líder autêntico, combinado? Gente, tá tudo bem? Tá tudo claro aí? Então, ok, deixa eu partir para o próximo item aqui. A transparência e consistência também são fundamentais. Quando você aí é transparente sobre as suas intenções e consistência em suas ações, você constrói a confiança. Um líder, imagina aquele líder, gente, que muda de opinião o tempo inteiro, que não é claro no que ele quer. Então, uma hora, gente, a meta, olha, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é para entregar amanhã. Não, vocês têm que entregar hoje. Não, mas eu não falei que eu queria dessa forma, eu queria dessa outra forma. Ah, mudou tudo. Gente, como que vai... Imagina o time, eu fico imaginando a cena, assim, um olhando para cara do outro, ninguém tá entendendo, mas peraí, até um tempo atrás era para fazer isso, agora não é mais. Aí, cada hora vem uma diretriz diferente e ninguém entende o que tá rolando. Então, cuidado com isso. Quando você não é claro, você confunde e você desmotiva a equipe. Desmotivar uma equipe é fácil, porque o time tá com você. Hoje ele acredita, puxa, que legal, a gente tá terminando um projeto, aí você chega e muda tudo sem explicar, daqui a pouco você também passa que você está perdido, aí não tem jeito, seu time vai ficar realmente se sentindo desmotivado, certo? Líderes autênticos investem em relacionamentos genuínos, né? Então eles gostam de interagir com o time, ele escuta, ou seja, a escuta ativa, ele escuta numa reunião a opinião que um pensa, ele mostra empatia, ele se preocupa genuinamente com as pessoas. Tem líder, né, que tá com um time, aí a pessoa tá com um problema, eu vou faltar amanhã, só pensa assim, quem vai fazer seu trabalho? Em nenhum momento o líder chegou e perguntou o que está acontecendo. Então, gente, tem que ter essa proximidade do seu time. Todo dia pode acontecer coisa com qualquer um de nós. Então, por isso que você tem que conhecer o seu time, você tem que conhecer o potencial de cada um. Porque se essa pessoa falta, o que ela faz, outras pessoas você pode delegar para outras pessoas. Quanto mais conexão, quanto mais interagindo com o seu time você tiver, mais o que vai acontecer? Coisas que surgem no dia a dia que você não controla, mas você sabendo... Olha, o projeto está nisso, a gente estava caminhando a nossa reunião ontem, o nosso one-on-one, tudo que a gente conversou tá isso. Não, eu vou passar o que você estava fazendo para outra pessoa, vai lá resolver o seu problema e amanhã você está aqui de volta. Fica muito mais fácil, né? Então, quando você tem essa consistência, essa transparência, quando você se mostra ouvindo o seu time, conhecendo o seu time, tudo fica mais fácil. Só um minutinho. Outra coisa, o delegar tarefas com confiança. Isso é muito importante. Tem líder que fala, mas eu delego. Não, você faz microgerenciamento. Microgerenciamento não é delegar. Delegar, você confia, você acredita no potencial do seu time. Você dá autonomia para eles, para que cada um contribua da melhor forma. Então, você só consegue delegar
com confiança se você for um líder autêntico, se você conhece o seu time e se você sabe realmente que o benefício que isso traz. Não tem aquela insegurança, mas tá vendo, eu vou delegar, essa pessoa não vai trazer do jeito que eu queria, não vai dar resultado do jeito que eu queria. Aí fica aquele chefe que a cada 5 minutos pergunta, e aí, você já fez? Como que tá o projeto? Não, mas nada. E aí vai dando pitacos, vai cobrando e não consegue deixar a pessoa se desenvolver, usar a criatividade, colocar em prática, né? Coisas, projetos novos. Eu testei um novo relatório, eu queria testar aqui. Não, mas esse aqui funciona, esse aqui não, depois você faz esse aqui que a gente sabe que funciona. Isso aqui tem que entregar para amanhã. Então você acaba minando a fonte de criatividade, a vontade das pessoas. Então, líder, delegue tarefas com confiança, se você quer ser um líder autêntico. Uma outra coisa que é muito importante: comemore as conquistas, por mínimo que seja, né? Reconheça, celebre o sucesso do seu time, reforce o sentimento de união. Ou seja, tem projeto que é bem abrangente e a dedicação de cada um. Você ficar até mais tarde, tal dia, o nosso empenho. Então, isso na sua reunião de time, reforce e comemore. Se tiver que fazer alguma coisa individual, faça também individual. Acho que o reconhecimento nunca é demais, até porque o outro, ele se esforça para isso, ele tem que entender se ele também está no caminho certo. E toda vez que você comemora, o seu time vai ter mais energia, mais vontade para fazer, porque ele sabe que ele tem um líder que reconhece, ele sabe que tem um líder que está do lado dele, sabe que tem um líder que vai realmente valorizar cada passo que você der. Então, comemore as conquistas. Isso para um time é muito importante. E outro, aprenda com os erros. Os erros, eles são oportunidades de aprendizado. Utilize para aprimorar e se tornar um líder ainda melhor. Tem líder que acha que, não, eu não posso errar, não, eu não posso fazer isso, não, líder não erra. Gente, todos os dias nós erramos e é graças aos erros que as coisas estão, a tecnologia, tudo está vindo, porque não, aqui a gente errou, vamos tentar melhorar de novo e cada vez melhorando e cada vez melhorando. Então o que acontece? Erro faz parte, mas o que você não pode é entregar os pontos. Errei, acabou, entreguei. Não, eu vou ver o que eu fiz aqui que eu poderia melhorar. Esse gráfico, esse projeto, o que eu... tá vendo? Eu poderia ter delegado mais, o meu time não entendeu direito, eu não fui claro na comunicação. Traga os pontos, né? O importante é conseguir refletir e entender onde você errou. Nem sempre o nosso aprendizado, a gente brinca, né? Hoje eu tenho expectativa, vou lá, que eu já fiz. E na realidade, para conseguir essa linha, é linear. Hoje você tá aqui, daqui a pouco você vem, errou, aprendi, caí, voltei, aprendi de novo, voltei a estudar, vou testar dessa forma, não deu certo, vou testar dessa outra forma. E aí você vai testando, você vai fazendo aí várias tentativas. E isso para nossa vida e também nessa vida corporativa, nesse mundo corporativo e com o seu time. O seu time precisa ver que às vezes assim, tá bom, gente. E às vezes você ouviu, um membro da equipe deu uma ideia, e todo mundo foi e não deu certo. Não é o momento de chegar e crucificar porque a ideia não deu certo. A ideia é mostrar. Vocês entenderam por quê? Vamos lá, vamos refletir por que esse caminho que nós seguimos aqui não deu certo. E você vai olhar, vocês todos, você e o seu time vão olhar, refletir. E aí, o que a gente poderia fazer de melhor dessa vez agora para que o negócio dê certo? E aí, com certeza, todos vão colaborar, todos vão agregar e o resultado vai sair. Mas acontece dessa conversa, certo? Então, errar faz parte, desde que você consiga refletir, fazer um balanço disso aí e se aprimorar, tá bom? Quais são, gente, os benefícios, né, de ser um líder autêntico? Tudo isso que eu tô falando aqui, eu já dei alguns passos aqui, falei com você, mas assim, a liderança autêntica, ela fortalece os laços de confiança entre o líder e a equipe, ela promove uma cultura de respeito mútuo e ela aumenta a motivação e o engajamento com todo mundo da equipe. Então, quando você tem um líder, né,
que acerta isso, é tão recompensador, tanto para ele quanto para o time. Um dos exemplos aqui, eu estava atendendo uma pessoa, um mentorado meu, um líder. Ele tinha acabado de assumir um time e ele trouxe algumas dores que ele estava passando, que ele precisava resolver. E aí a gente foi conversando e eu vi que ele não percebia. O que ele começou a fazer? Tentando acertar. A gente fala que network é importante. Então ele participava de reuniões. Ele ia nas reuniões de outros líderes mais experientes. E tava lá os líderes, né, fazendo a reunião, ele tava vendo como ele tava agindo lá com o time, tudo certo. Aí ele via aquele comportamento, pô, aquele é legal, peguei. Aí ele fazia isso, e o que ele fez? Ele começou a trazer esses comportamentos. Então, ele começou a agir com o time dele, ele fazia assim, ele agia com espelhamento de comportamentos. Então, ele trazia um pouquinho de cada que dava certo. Só que aí, que ele falava, mas eu trouxe, aquilo lá deu certo, eu não tô conseguindo engajar meu time, de maneira nenhuma, eles não estão entregando resultados. E aí, o que eu faço? Não tá dando certo. Então, o que acontece com isso, gente, quando a gente age dessa forma? Primeiro, né, vamos pensar um pouquinho. O líder a reunião que ele estava, o líder tinha valores que com certeza eram diferentes dele, tinham comportamentos, pontos fortes, estilo de ser diferente do dele. Daí já começa o errado, porque se a pessoa é totalmente diferente de mim, eu vou pegar um comportamento dela que às vezes não é meu, aí você já não consegue ser genuíno. Segundo, o time já está, essa reunião que ele foi, o gestor era bem mais tempo como líder, conhecia bem o time e tudo que ele falava, ou seja, ele já conhecia o time, ele conhecia as pessoas e sabia como agir com aquelas pessoas. O que acontece nesse momento? Ele nem conhecia nem os valores dele e muito menos conhecia o time dele. Então, o que acontece quando você faz isso? Você copia, você faz espelhamento de outros líderes, só que você está deixando de ser você. Então, o que acontece? A hora que ele viu que ele precisava ser autêntico, a hora que ele viu que ele não estava conseguindo, por quê? Eu tenho meus valores, eu tenho o meu estilo, eu tenho tudo para desenvolver e eu estou copiando coisa dos outros. E não funcionava. Por quê? Porque o time também funcionava de outra forma, a questão não batia, nada estava batendo. A coisa só foi funcionar a hora que ele abraçou que ele tinha que ser autêntico como líder, que ele tinha que se conhecer, que ele tinha que olhar os seus valores, ele tinha que conhecer cada membro do seu time para ele poder falar realmente como funciona, como a engrenagem vai funcionar, né? Então a engrenagem ela funciona dessa forma, não é só eu querendo, eu tenho que conhecer o que o outro e a necessidade do outro, são necessidades diferentes e que cada um pode fazer de uma forma melhor, certo? Então a hora que ele começou a agir de uma forma autêntica, que ele começou a respeitar os valores dele e ele começou a agir conhecendo o time, gente, o comprometimento cresceu, a criatividade, as pessoas começavam a dar ideias, participar das reuniões e a performance do time, ou seja, começou a entregar resultado. E é isso, né? Você, novo líder, você que tem um time hoje, está numa empresa, para quê? Para trazer resultado, para agregar resultado. O seu time só cresce, você só cresce se seu time crescer. Ninguém, a partir do momento que você tem um time, você não é mais você sozinho, você faz parte hoje de um conjunto, de um todo, da sua equipe. Então não adianta você querer se isolar ou achar que o mérito é só seu, porque não vai ser. Então, a liderança autêntica ela é muito boa nesse aspecto, principalmente quando você se conhece, você vê, né, até onde você vai chegar com o seu time, você sabe onde você quer chegar com o seu time, porque você conhece e todo mundo tá com você e a gente vai fazendo experimentos, vamos fazer dessa forma, vamos tentar dessa, hoje o projeto é esse, cada um vai falar um pouquinho o que acha, como que a gente pode desmembrar para de repente o prazo é curto e tudo dá certo. As coisas começam a fluir, desde que você consiga fazer dessa forma, que você haja conforme os seus valores, conforme quem você é, e não fazendo espelhamento de comportamentos de outros líderes, né? Então é isso que eu falo, não adianta a gente se comparar. Gente, a gente pode se inspirar.
Inspiração é ótimo, você vê aquele líder que sempre tem um líder que você se inspira, certo? Mas você tem que pegar ali, olhar e trazer para sua realidade. Não adianta você querer ser igual ao outro porque você não é o outro. É nesse sentido que eu estou explicando para vocês, tá? E aí, tô dando esses exemplos, tô dando esses insights para vocês e deve vir pensamentos aí, né? Por exemplo, mas ser autêntico, será que não vai me tornar vulnerável? E aí eu falo para você, pode te tornar vulnerável sim, não tem problema. E se tornar, melhor ainda, porque o que acontece? A vulnerabilidade, né, e a autenticidade fortalece a conexão com a sua equipe. Ela cria esse ambiente de confiança que favorece o crescimento. Por quê? Um líder vulnerável é aquele que, poxa, ele demonstra algumas vezes que ele também... Puxa, esse projeto aqui, o que a gente faz? Olha, eu preciso dessa ajuda, gente, eu fiquei com dificuldade, ou que ele erra. Ele mostra que ele é um ser humano, e ser humano erra. Líder erra, gente, qualquer pessoa erra. E nem sempre a decisão que ele tomar, às vezes, vai ser a mais sábia. E aí, ele ouvindo a ideia do time ou de outras pessoas, ele vai poder, de repente, corrigir a rota. E só o fato dele ser vulnerável e corrigir isso, já mostra uma vulnerabilidade, mas do bem, que todo mundo gosta, ou seja, poxa, é uma pessoa flexível, ele veio, viu que não estava dando certo, ele ouviu a nossa ideia e ele acatou e a gente está aqui fazendo, o resultado deu certo. Então, é muito bom quando você se torna um líder autêntico e também se mostra vulnerável. Vulnerável não é inseguro. Tem gente que fala, mas insegurança, não, vulnerabilidade não é ser inseguro. Pelo contrário, um líder vulnerável ele é bem seguro, porque ele tem a coragem até de mostrar o que ele é. Uma outra pergunta que às vezes pode acontecer, eu não sei como mostrar a minha autenticidade. Pode ser algum líder que está começando agora e não sabe. A única maneira de você descobrir a sua autenticidade é você passando por um processo de autoconhecimento. Não existe, eu falo de autoconhecimento e reflexão. É por isso que a gente tá aqui, é por isso que eu tô fazendo essas lives, por isso que eu tô pondo bastante conteúdo lá no meu Instagram. Cada dia eu dou dicas para você olhar, para você fazer essa reflexão, né? Esses dias eu coloquei, um líder bonzinho. Gente, tem gente que acha que a melhor coisa é ser um líder bonzinho, e não é por aí. Então, até se você não viu, vai lá no meu Instagram, me segue, curte, dá uma olhadinha que você vai entender melhor sobre isso. Mas onde eu quero chegar? Que é bem isso, gente, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber meus pontos fortes, eu preciso saber dos meus valores, eu preciso saber o que me tira do eixo, eu preciso saber o que eu não tolero na minha liderança. São coisas que, não, dia a dia, não é assim. Acontece alguma coisa, de repente você explodiu. E por que você explodiu? E aí você fala, e agora? Eu explodi, porque nem você sabia que isso você não tolerava. E além de você não saber, você não combinou isso com o seu time. Porque quando você combina coisas do início, por exemplo, gente, um exemplo, na minha liderança aqui, eu não tolero falta de respeito. Um exemplo, tá? Aqui para vocês. Então, numa reunião, quando você chegou, quando você assumiu, você já deixou claro, na minha liderança, uma das coisas, eu sou muito aberto, você vai falar de você, dos seus valores, etc. Mas uma das coisas que eu não gosto e que eu não tolero aqui é falta de respeito um com o outro. Eu acho que aqui nós estamos trabalhando, o respeito é uma coisa que eu valorizo e preservo muito. Se amanhã acontecer de alguém do time, faltou respeito com o outro, é claro que você vai poder chegar, chamar essa pessoa e falar, porque já estava acordado, não vai ser uma coisa de surpresa, certo? Aí você vai conseguir resolver, mas assim, é algo que não vai ser novidade nem para você e muito menos para os demais, e muito menos para quem fez, porque ele sabe que ele fez algo, vai ter que ser corrigido, ok, você vai conversar e etc, mas assim, não foi uma novidade. Então, gente, é muito importante esse processo de autoconhecimento. Eu diria que essa é a chave para o seu primeiro passo como líder. É você se conhecer, E o conhecimento é uma coisa que é constante, não é uma coisa que vai parar. Então, o autoconhecimento, além das reflexões, você vai buscar mentores, você vai fazer leituras de liderança, você tem livros, tem troca com outras pessoas, tem workshop, tem tanta coisa que vai te ajudar nesse processo seu de desenvolvimento, de autoconhecimento.
Então, quando a gente está aberto, né, quando a gente está querendo crescer, é a melhor coisa, porque as coisas vêm, e aí vem um convite de uma palestra, vem um convite de um workshop, vem um convite, o que seja, você vai porque você fala, puxa vida, que bacana, aprender, conhecer, vai me trazer cada vez mais ferramentas para me ajudar a liderar, ferramentas para ajudar a entender o meu time, ferramentas de como eu posso chegar e ser mais assertivo aqui na empresa. Então, de qualquer maneira, eu sempre falo, o conhecimento, ele é fantástico. E aí vem outras perguntas também. E se a minha equipe não me aceitar? Essa é uma outra questão, né? Quando você é autêntico, quando você não é autêntico, fica difícil, porque assim, a equipe acha que te conhece, aí em determinado momento ela fala, mas espera aí, não, ele tá, a pessoa, né, meu líder tá agindo de uma forma que eu não conheço ele não. Acontece algo no time, pronto, ele explode, tomou uma atitude que todo mundo ficou de olho regalado, mas nossa, a gente não esperava esse comportamento. Ou seja, você não passou quem você é, as pessoas não te conhecem na tua essência como líder. Então, quando você é autêntico, você vai atrair pessoas que valorizam o quê? A sua integridade. Elas vão saber a tua integridade, a sua visão. E aí você vai construir, sim, uma equipe mais coesa, mais comprometida. Então, gente, a equipe só não aceita, é assim... Quando a gente está falando em aceitar, eu vou só fazer um parênteses aqui, que assim, a sua equipe, né? Nem todo mundo vai gostar do líder. Pode não ter empatia, pode não ter algumas coisas. Até eu falei na outra live que eu falei, gente, se Jesus Cristo não agradou todo mundo, por que você acha que você vai agradar todo mundo do seu time? Não é isso. Você não precisa entrar numa empresa, você não tem o seu time para agradar todo mundo. Um líder, ele não precisa disso. Ele precisa o quê? Ele tá ali, você tem que entender a tua missão. E a equipe tem que entender também, você vai delegar tarefa, vocês têm meta para cumprir, você tem que fazer a área crescer, você tem resultados com a empresa precisa crescer, tudo tem que estar muito alinhado, tem que estar muito em harmonia. Qual é o teu objetivo como líder, o objetivo que você espera do seu time e o que a empresa espera de vocês. E isso tudo, gente, está orquestrado aí com vocês. Então, já é uma maneira de entendimento. Agora, respeito é uma coisa. O aceitar você como líder, o que é o aceitar? Poxa vida, eu admiro essa pessoa como líder, eu respeito, eu vejo, eu quero seguir, porque a liderança é muito bacana, então vem a liderança pelo exemplo, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que sabe o que está falando. Tudo isso traz o quê? A liderança autêntica, eu vou seguir, eu vou entender. Agora, mesmo a pessoa pode ter uma postura, pode ter um jeito que eu não me identifico. Até aí, zero problemas, não tem problema. Então, cuidado com, meu time precisa me amar, precisa gostar de mim, precisa estar presente. Não é isso, a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de aceitar. O aceitar é quando o time vai junto e você vai conseguir ser um time reconhecido e bem remunerado, que é isso que você quer. E esse é o nosso propósito aqui, te tornar um líder reconhecido e um líder bem remunerado, porque você vai crescer na empresa, o seu time vai crescer, vocês vão se desenvolver, certo? E o aceitar é o respeito, é aquilo, é a liderança pelo exemplo, é aquela, eu valorizo sim esta pessoa. Óbvio que vão ter comportamentos diferentes, porque tem pessoas que são diferentes e tá tudo bem, desde que tudo que a gente combinou, a partir do momento que eu assumi a minha liderança, o que eu falei que eu espero do time, o que eu falei que o time tem que esperar de mim, as coisas estão caminhando, gente, eu não tenho dúvida que você vai ser um líder mega blaster reconhecido. Vai ser um time que, se você falar amanhã que você tá saindo, as pessoas vão, não tô acreditando, eu quero ir junto. Porque é admirável, é gostoso ter um time assim. Então, seja transparente, seja um líder autêntico. Não deixe a sua autenticidade, porque todos nós temos coisas lindas que a gente pode ensinar. Tem a tua história de vida, o seu lado cultural, tem a sua personalidade, como eu falei, os seus valores. Você tem tanta coisa que você pode agregar para as pessoas. Então,
Você não precisa sair copiando coisas dos outros. Você pode ler, como tem várias biografias aqui. Se a gente for falar aqui de um líder que inspirou, vai o Nelson Mandela. Se você pega a biografia para você ler, gente, é o tempo inteiro a humildade, a justiça. Ele nunca deixou de ser íntegro. Ele nunca deixou. Então ele sofreu o que sofreu, ele passou por tudo. Tinha gente que não gostava dele como pessoa, mas admirava como líder. Então, é nisso que a gente tem que ver. Se olha, puxa vida, é um líder que inspira a gente. É um líder que mesmo por tantas dificuldades, não deixou a peteca cair, não deixou de acreditar, não mudou seus valores e não brigou, não deixou para trás e não parou a luta que ele tinha, o objetivo que ele tinha. Então, isso é um líder que inspira. Então, a gente não pode confundir essa questão que eu falei do autêntico, do gostar, do respeitar e do aceitar. São coisas diferentes aí, só para não misturar, né? E qual o jeito errado da gente falar que a gente tem que, né, de executar uma liderança autêntica? É tentar imitar os outros. É você querer ser, eu vou adotar uma nova persona, uma nova pessoa. E não é assim. Às vezes acontece, quem tá aqui já pode ter vivenciado isso. Tinha num time aí, todos eram pares, e de repente a pessoa assumiu a liderança, acabou sendo líder. Aí passa um tempo, você nem reconhece mais a pessoa. Ela muda o estilo de roupa, ela muda o jeito de falar, ela não olha mais para você, ela te trata com indiferença. Então, assim, parece que ela tá assumindo uma outra pessoa. Ou ela tá assumindo a verdadeira versão e ela não era, né? Mas assim, quem é essa pessoa? Não sei se alguém já viveu isso e fala, mas quem é essa pessoa? Que você fala, meu Deus, até ontem era assim, hoje tá dessa forma. Então, assim, essa pessoa tá longe de ter uma liderança autêntica, porque primeiro que ela nem se conhece. Porque, se a cada momento da nossa vida a gente fosse moldar para mudar o nosso comportamento, quem a gente é, lascou, porque a gente passa por tantas variáveis, a gente passa por tantos desafios no dia a dia, e o que move a gente é quem a gente é. Então é aquilo que eu falei, se eu sou uma pessoa que preserva muito a justiça, pode mudar, pode ser qualquer situação, mas esse valor eu não vou mudar, vai ser um valor meu e pronto. Então é isso que as pessoas precisam entender, não tentem imitar os outros. Não tentem fazer bonito porque o outro fez. Seja quem você é. Mostre o seu potencial. Então, todo mundo aqui tem muita coisa bonita que às vezes deixa de acreditar e deixa pra lá. Eu sempre falo, valorize os seus pontos fortes, porque nem todo mundo tem. Às vezes a gente acha que uma qualidade nossa é besteira. Gente, nem todo mundo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida. Isso todo mundo é, isso não é uma qualidade. Quantos introspectivos gostariam de ser mais extrovertidos? E não consegue. E tá tudo bem, não é por isso que ele vai ser menos profissional. O meu ponto aqui é, cada qualidade que você tem que saber usar no seu potencial máximo para trazer benefícios tanto para você quanto para o seu time. Então, não pense que isso aí todo mundo tem, ou isso aí é fácil, não tem fácil. Nós somos quem somos. E isso é o bonito da história. Aqui a gente está agregando conhecimentos, é a troca de conhecimento. Isso é o mais rico numa liderança. E você está ali porque você tem mais conhecimento, mais know-how, você se preparou para estar ali. Eu espero que todo líder tenha isso em mente. Eu preciso me preparar para assumir um time. Não é simplesmente, tá bom, eu vou continuar do mesmo jeito, porque não é. Como eu disse, liderança é atitude, liderança é propósito de vida. Né? Então, é isso. E qual o jeito certo de você executar, de você começar a trabalhar sua liderança autêntica? É você realmente começa com o seu autoconhecimento, com a sua humildade, que aí vem o quê? Seguida pela coragem de ser verdadeiramente quem você é, em todas as suas interações. Então, até eu falei na outra live, que eu falei muito da mentalidade de crescimento. Quando a gente você era um executor e hoje você passa a ser líder. Então, o que acontece? O seu mindset precisa dar uma mudada ali, sua mentalidade precisa. E a mentalidade de crescimento, a primeira coisa é falar, que legal, é o que eu queria,
quero ser líder, quero ter um time, quero fazer a diferença na vida dessas pessoas e na minha vida. Eu quero ser um líder reconhecido, eu quero ser um líder bem remunerado, eu quero fazer a diferença aqui, eu quero liderar pelo exemplo. Então, o que você está fazendo? Refletindo, colocando aí a lista das coisas que você almeja, o teu propósito enquanto líder. Certo? Quando você tem um propósito, aí fica mais fácil, porque, por exemplo, para alcançar isso, eu preciso estudar tal coisa. Para alcançar isso, eu vou buscar um mentor. Para fazer isso, ou seja, o trajeto, a rota que você vai alcançar fica muito mais fácil. Então, gente, a liderança, ela tem muito a ver, né? Para você ter essa liderança autêntica, você primeiro precisa começar com o autoconhecimento e com a sua humildade, porque ali você vai se identificar, você vai descobrir muita coisa bacana e você vai descobrir coisas que você precisa se desenvolver. E tá ligado também nessa mentalidade de crescimento, porque quem não tem mentalidade de crescimento acha que não precisa aprender, acha que tá tudo bem, acha que tá tudo certo e vai tocando o barco, até chegar uma hora que pode acontecer de acabar com o time, então entra aí o turnover, porque o time não aguenta e vai todo mundo embora, certo? Ou a própria pessoa é demitida da empresa porque realmente não consegue entregar o resultado. E por quê? Simplesmente porque ela parou e não trabalhou essa mentalidade de crescimento e não entendeu a importância de ser um líder autêntico. Então tá tudo conectado, certo? Então assim, gente, reserva um tempo. Reflita sobre os seus valores pessoais e como eles se alinham com a abordagem da sua liderança. Aí, poxa, legal, a minha liderança, porque tem gente que vai ser uma pessoa mais democrática, um líder mais transformador, um líder mais autocrático. Não tem problema, cada um tem um estilo. O que não pode deixar de faltar é o respeito, né? Essa conexão com o seu time. Mas a partir do momento que você faz esse alinhamento, essa reflexão, e você falou, meus valores são esse, meu estilo alinhado com a minha abordagem de liderança, o que você tem que fazer? Compartilhar isso com o seu time. Seu time tem que saber quem é você. Né? Não tem aquele, às vezes você pode ter um amigo aí em comum que fala assim, tem uns que amam comemorar aniversário, tem outros que detestam comemorar aniversário. E tá tudo bem. O que acontece? Você e do seu amigo, o que não gosta, você não vai fazer uma festa surpresa para ele, porque ele não gosta. O que gosta, de repente, você vai fazer uma festa surpresa. Mas o que acontece? Ele já deixou claro o estilo dele. E a mesma coisa, você tem que deixar claro pro seu time qual é o teu estilo de liderança. Você tem que compartilhar essa visão com as pessoas que estão com você. Fica muito mais fácil o entendimento, a abordagem, o dia a dia. Isso, gente, não tem preço. A hora que as coisas estão ali conectadas, que estão combinadas, o dia a dia é muito difícil. A gente tem muitas coisas pela frente aí, gente, para aguentar, para trabalhar. É aquilo, ó. Trabalhar é um desafio. Então, ninguém aqui acorda 5 da manhã, leva 2 horas para chegar no trabalho, seja de transporte público ou de carro, que seja, mas levou 2 horas para chegar ali, o dia inteiro trabalhando por hobby. Você está ali por um objetivo, não é só pelo seu salário. Você tem que pensar que o que você está fazendo tem um impacto para a empresa, e talvez o impacto é na vida de muitas pessoas. E a mesma coisa o seu time. Cada um ali tem que entender a importância dele ali na empresa. O porquê que você precisa dele no time. Por que o time, né? O que ele impacta no time. Isso é muito importante. Então, quando as pessoas têm o senso de pertencimento ali, tudo fica muito mais fácil. Então, líder, você que está assumindo o seu time agora, faça essa conexão, tenha isso com o seu time, comece essa troca genuína, as pessoas precisam entender. E aí, com certeza, o seu relacionamento, a sua troca, as entregas do time, eu posso dizer que você vai ter um time muito mais engajado aí. Então, vamos fazer um exercício prático aí, até uma reflexão para vocês. Escolha um momento recente aí que você viveu, né? E que você sentiu que sua autenticidade como líder teve um impacto positivo na equipe. Então, se você consegue lembrar disso,
lembra que eu não tenho um time grande, seja na sua vida, seja em qualquer coisa, mas que a sua, né, autenticidade teve um impacto positivo, é muito importante, porque se você demora muito para pensar, não precisa escrever aqui, não é nada, é mais uma reflexão para você. Se você começa a perceber que não veio nada na tua mente, pô, será que eu tô sendo autêntico? É mais uma reflexão para que você consiga entender até que ponto a sua autenticidade está alta. Então, leve esse exercício, depois aqui da live coloca, né? Até é legal a gente ir lá no feed do Instagram, tem lá que era live 2, se quiser escrever lá, olha, eu lembrei, eu fiz isso, fala comigo lá, vai ser gostoso comentar lá, fazer um comentário lá, escrever o que você lembrou, né, da sua liderança, da sua autenticidade que você fez, que você viu que realmente teve um impacto positivo. Então deixa um comentário lá que vai ser legal, depois eu tá lendo, eu vou adorar responder para você. Então, pessoal, o que é importante nessa live de hoje, que daqui a pouco já está terminando, sei que tem muita gente aqui, agradeço todos estarem aqui, sei que muita gente ainda vai jantar, vai terminar aí a jornada, tem jornadas duplas aí, mas o que é importante, né? A liderança autêntica, ela é uma jornada contínua de autoconhecimento. Então, assim, a autoexploração que a gente faz, porque é isso que a gente tem que fazer, é olhar pra gente, é realmente questionar. Então essa autoexploração, nossa integridade, certo? E a gente tá aqui o quê? Para apoiar vocês nesse caminho lindo que eu falo que é da liderança. Por que eu falo que eu tô aqui até para apoiar? Porque tem gente que vai refletir e vai se sentir perdido, qual é o caminho? Então é isso que eu falo, não precisa se sentir perdido. Todo novo líder tem às vezes algumas dificuldades no início, porque isso é novo. A partir do momento que você era apenas executor, você cuidava de projetos e agora você tem um time, é muita mudança, mas nada que, se você for construindo passo a passo, que você entendendo isso, você vai brilhar, você vai ser reconhecido. Eu tenho dúvida que você vai ser um líder aí, que todo mundo vai olhar e vai adorar a sua liderança pelo exemplo. Então, hoje a gente falou dessa importância de você conhecer os seus valores, de você se conhecer, de você ser transparente, né, e consistente. Não adianta eu falar que eu sou isso, amanhã eu ajo de outra forma, depois eu ajo de outra, porque se eu não fizer isso, eu não vou construir relações verdadeiras. E o sucesso só vem, eu acho que o sucesso pessoal, e você dormir falando assim, puxa vida, hoje eu bati minha meta, estou cumprindo o meu propósito, quando as relações são verdadeiras. Então, eu espero que esses insights que eu passei hoje aqui ajude cada um, né, a desenvolver uma liderança mais autêntica. Eu acho que isso é o mais importante. Essa jornada da liderança é você saber que cada degrau que você sobe é fantástico, é algo que realmente é muito recompensador e você vai ter uma troca muito grande com o seu time. E seu time vai perceber isso, né? Então, toda pessoa, eu acho que nós todos aqui temos que ser líder autênticos em tudo, tanto com o nosso líder, com a gente mesmo, com decisões que a gente toma. Gente, quantas vezes tem decisões na nossa vida que tem um impacto muito grande. Se você não agir por você, imagina o que isso pode acontecer, né? Então, pensem, reflitem. Eu acho que a liderança autêntica é um tema muito bacana para quem está começando, para quem colocar em prática e quer realmente caminhar junto com o time, para quem realmente quer ter um time coeso, um time que te admire, tá? E antes de encerrar essa live, eu já quero convidar todos aqui a se juntarem, né, com a gente na nossa próxima live, que vai ser quinta-feira, onde a gente vai continuar e explorar temas fundamentais para o sucesso da liderança. E também, finalizando aqui, eu queria lembrar vocês da nossa jornada da gestão sem limite, que é uma fonte inestimável de recursos, que eu vou trazer muito conhecimento para essa jornada de desenvolvimento da liderança. Então, o que eu quero nessa jornada da gestão sem limite, gente? Eu quero te ensinar como ser um líder reconhecido e bem remunerado. E se você ainda não fez a inscrição, é só assim, não perca essa oportunidade, é só ir lá no meu link, né, lá na minha bio, o link tá lá, você se inscreve, vai ser dia 1º de agosto.
e é uma oportunidade única para mergulhar ainda mais fundo nesse contexto aqui da liderança, de desenvolver habilidades. Então, eu sempre falo, uma coisa que ninguém tira da gente é conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, o que acontece? Eu toda hora tenho amigos que me convidam, eu estou participando de lives, eu estou fazendo curso, eu estou lendo. É a mesma coisa que eu falo para vocês, né? Às vezes eu gosto muito de assistir filme. E aí você assiste um filme, você assiste o filme pela segunda vez. Você não vê com outros olhos, você não olha detalhes, você não percebe coisas que você não tinha percebido. Então é a mesma coisa. Então, mas eu vou falar de liderança. Liderança é muito amplo. Então toda vez que hoje é um tema que chama atenção, participe, leia livros, ouça podcast, não deixa pra lá. Você tá 2 horas no trânsito, vá ouvindo alguma coisa, porque de qualquer maneira vai te agregar, gente. Lidar com o ser humano, a gente fala, eu afirmo, é uma das coisas mais difíceis que tem. Né? Porque a mente humana, o estilo, a personalidade, a cultura, os valores, ao mesmo tempo que é uma coisa difícil, é uma coisa gostosa, porque não tem rotina, não existe rotina, porque cada dia você chega, tem uma pessoa com um estilo, outra com outro estilo, você vai ter que saber lidar com isso. E no final do dia, quando tudo foi resolvido, você fala, puxa, que alívio. Ufa, consegui cumprir minha missão, mais um dia concluído, mais um dia de entrega e amanhã tem mais. E isso é o gostoso, porque as coisas continuam. Então, não pare, não fique estagnado achando que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Né? Eu já falei assim, a mentalidade de crescimento e o líder autêntico são 2 temas que eu já trouxe aqui, que é só o comecinho, mas tem muita coisa aí para estar desenvolvendo. E você que está no início dessa carreira, que é a carreira do novo líder, que eu chamo aqui sempre, que é como eu sempre estou conversando com vocês, ela é linda, não deixe de acreditar. E realmente coloque planos para você ir longe, mas planos onde o seu time vai estar junto com você. Você não vai brilhar sozinho, você tem que ter um time que brilha com você, um time que acredita em você, que se inspira e sabe que com o teu conhecimento ele também vai se desenvolver. Até porque você não pode ser um líder que tenha medo que o outro ocupe o seu lugar. Porque se o outro ocupar o seu lugar é porque você já cresceu. Você não quer ser um líder reconhecido? É isso, você não quer ser um líder remunerado? Você hoje já está tendo esse salário, amanhã você vai subir de patamar. E é isso que você tem que pensar, você tem que ter um sucessor, você tem que ter pessoas no seu time que na sua falta a engrenagem não para, a lojinha ali vai continuar aberta, cada um vai saber o que tem que fazer. Então, líder eu sempre falo, é atitude, é propósito de vida e com certeza, quem já teve bons líderes sabe a diferença que faz na nossa vida. A gente acorda sabendo mesmo que vai levar 2 horas de trânsito, acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, mas fica uma coisa gostosa, fica uma coisa prazerosa, porque não é aquela coisa de eu tenho medo, o que vai acontecer comigo, eu não posso me expressar. Então, e aí é isso, a gente já passa o dia todo trabalhando, tem que transformar isso num ambiente gostoso, não é verdade? Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso da liderança autêntica. Então, deixei aqui alguns insights para você. Gente, quem se inscrever lá no meu link, na minha bio, que vai participar do curso, automaticamente já vai para um grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo ali secreto, e as lives que eu tô fazendo, a gente tá divulgando lá para essas pessoas. Então, não percam, tá? Se inscrevam lá e já entra no meu grupo, e a gente vai estar trocando bastante ali, vão ter conteúdos, e daqui para frente, assim, uma vez esse tema de liderança tem muito assunto pra gente trocar. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Mais uma vez, obrigada. Eu sei que já são quase 8h30. Quem não jantou, boa janta aí. Bom restinho de noite. E quinta-feira tem outra live, tá ok? Muito obrigada, boa noite e até quinta.